Sei que determinada rua jamais vai voltar a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista aqui na minha casa que nunca eu vou terminar de ler. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que ela esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me encontrar, com que roupa ela virá e que hora ela vai chegar. Bom dia a todos, eu sou Tatiana Félix, do canal Félix para Sempre. E hoje estou aqui no Facebook para fazer uma live com o tema Contos de Perdas e Saudades pelo Centro Cultural Santo Amaro. Quem for chegando vai me dando um oi, vai dizendo se está tudo ok com o meu áudio, com a minha imagem, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, porque hoje nós vamos falar de contos. Contos tradicionais, contos contemporâneos e que tratam daquele assunto, aquele lá, que quase ninguém gosta, não é? Mas que é extremamente necessário. Falar de morte é falar de vida, e falar de vida é falar de morte. Uma não existe sem a outra, e é muito importante que a gente fale sobre ela. A morte sempre esteve presente em todas as culturas. Todas as tradições religiosas, filosóficas, sempre falaram sobre morte, não é? E por isso, nós, os contadores de histórias, nós, os artistas, temos total propriedade para falar sobre ela. E através da arte, a gente pode falar sobre qualquer coisa, porque fica tudo muito mais fácil. Essa minha trajetória com contos de morte começou mais ou menos há uns 10 anos, quando eu resolvi pesquisar sobre essas histórias, quando eu resolvi contar essas histórias, tanto para crianças, quanto para adolescentes, adultos e idosos. Cada público me traz uma coisa diferente. Sensações diferentes, emoções diferentes, inquietações diferentes. E hoje, nessa uma horinha que nós vamos passar, eu vou contar algumas histórias que fazem parte do meu repertório. Histórias que sempre tem como tema a temida, a assustadora, ela, que tarda, mas não falha. Aquela que você pode ficar sentadinho sem fazer nada ou correr muito, ela vai chegar do mesmo jeito. La Muerte, sim, ela será o personagem aqui principal dessa nossa uma horinha, tá certo? Deixa eu ver quem tá por aqui. Osana, bom dia. Luísa, bom dia. Eliane, quem for chegando vai me dando um oi aí pra eu saber quem está aí. Andréa, bom dia. Sejam todos bem-vindos. E eu comecei com uma música do nosso querido Raul Seixas, que se chama Canto para Minha Morte. E essa música fala: eu sei que determinada rua jamais vai voltar a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista na minha casa que talvez nunca eu termine a ler. A morte surda caminha ao meu lado. E eu não sei em que esquina ela vai me encontrar. Dizem que um homem reclamava muito do seu trabalho. Ele reclamava muito. Ele levantava cedo, tinha que ficar carregando uma carroça de lá pra cá, cheia de pedras de um lado pro outro. E esse homem não aguentava mais. Trabalhava o dia inteiro. Chegava em casa à noite, o que ele encontrava? A mulher. A mulher reclamava o dia inteiro. As crianças faziam bagunça, ele não aguentava mais aquela vida, até que um dia ele falou: não, eu preferia que a morte viesse e me levasse do que aguentar essa vida tão difícil. E lá se vai ele de novo, carregando pedra pra cá, carregando pedras pra lá, e daqui a pouco de novo. Eu preferia que a morte me levasse do que aguentar essa vida, não aguento mais isso não. E foi então que ela apareceu, toda de preto, com a sua gadanha na mão, e falou: você me chamou? Então eu vim te buscar. Aquele homem que reclamava tanto da vida, quando viu a temida ali na sua frente, simplesmente virou e falou: eu te chamei, mas eu te chamei só para me ajudar a levar a carroça. Moral da história: a gente pode até desejar a morte, mas quando ela chega, a gente quer que ela vá embora rapidinho. Essa fábula de Esopo fala um pouco sobre isso, não é? Que às vezes a vida é tão pesada, às vezes a vida é tão difícil, mas ninguém quer morrer não.
É verdade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, não é, de encontrar pessoas que receberam um diagnóstico de uma doença, né, séria, de uma doença grave. A vida da pessoa pode estar ruim como for, ela pode estar reclamando como for. Quando ela fica sabendo que ela está com uma doença grave, ela não quer ir de jeito nenhum. Porque a vida é difícil, mas a gente gosta de viver, não é? Cá entre nós aqui a gente gosta de viver. E isso me lembra um texto que diz assim: a morte tudo conserta, mas pressa não deve haver não, pois a sentença é bem certa, antes sofrer do que morrer. Então, apesar de tudo que a gente passa aqui na vida, a gente prefere mesmo estar aqui do que morrer, não é verdade? E esses contos de perda e de saudade, achei esse nome lindo, que foi dado por uma pessoa muito especial. Ele trata bem isso. A morte nos traz vários tipos de sentimento, e um deles é a saudade. Saudade daqueles que se foram. Enquanto nós lembrarmos deles, eles sempre vão estar vivos dentro de nós, na nossa memória e tudo mais. Tá certo? Gente, só me diga, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Por favor, me digam aí. Pra mim tá tudo ok aqui. Vamos lá. Ser ou não ser, eis a questão. Eu separei hoje, né, algumas histórias para contar para vocês, algumas histórias muito especiais. Eu tenho uma história contemporânea de uma autora que eu amo. Eu tenho um mito para vocês, um mito muito especial, e eu tenho uma brincadeira. Porque, como eu sempre disse, quem pôde, né, participar do outro workshop, que foi sobre a arte de falar sobre morte através das histórias, eu fiz algumas brincadeiras para mostrar como é que a gente pode trabalhar esse assunto com as crianças, tá certo? Então eu vou fazer aqui uma história contemporânea, eu vejo, vou fazer um mito e vou fazer uma brincadeira de crianças aí que todo mundo vai poder fazer comigo. E vou mostrar alguns livros aqui também que eu tenho. Eu vejo sim, está travando, tá linda, tá ótimo. Gente, eu posso começar então a história, vocês estão ouvindo bem, tá tudo certo. Senão a gente dá um socorro aqui, que essa internet, né, deixa os contadores de histórias maluquinhos aqui, tá certo? Bom, então eu vou começar com uma história que eu gosto muito. É uma história de uma autora que eu amo. Tive o privilégio de estar pertinho, assim, pensa a pessoa na minha frente e eu fazendo perguntas para ela. E ela autografou o meu livro, inclusive, tá aqui a letrinha dela, linda. Aqui. Bom, primeira história sobre morte, Marina Colasanti, do livro Mais de 1000 Histórias Maravilhosas. O nome da história é Onde os Oceanos se Encontram. Uma história para mostrar que mesmo a morte existindo, os amores nunca se vão. 1, 2, 3 e já. A história vai começar. Onde os oceanos se encontram, existe uma pequena ilha. Uma ilha que fica longe de tudo. E nessa ilha existem duas ninfas irmãs, Lâmia e Lisíope. Lâmia tinha uma tarefa dada pela morte. A sua tarefa era tirar os corpos que apareciam no mar, afogados, retirá-los das águas. E Lâmia, que era forte, musculosa, morena, ela retirava os corpos. E cabia à sua irmã Lisíope, que era mais delicada, frágil, lavar aquele corpo. E as duas juntas devolviam o corpo para o mar. E assim as duas irmãs passavam os seus dias, dia após dia naquela ilha, sozinhas, uma fazendo companhia para a outra. E elas eram as melhores amigas, sim, elas eram melhores amigas umas das outras. Então um dia, quando Lâmia estava sentada em frente ao mar, ela viu que se aproximava mais um corpo. E lá foi ela, na sua tarefa diária e árdua. Viu que era um homem
de rosto para baixo, puxou o corpo, puxou, e ela já ia chamar a sua irmã para que lavasse aquele corpo. Mas quando ela virou o rosto para cima, que ela viu, gente, ela ficou se sentindo estranha. Era um moço tão bonito, ele tinha um rosto tão lindo, ele tinha um corpo forte, aqueles cabelos, apesar do mar, pareciam ser sedosos. E ela olhou para aquele moço e ela sentiu uma coisa que ela nunca tinha sentido. Ela sentiu paixão. E ela, que vivia aquela vida solitária somente com a sua irmã, sentiu uma coisa diferente. Se aquele moço de repente estivesse vivo, imagina aqueles lábios lhe beijando, aquelas mãos lhe tocando, como seria a voz dele, o sorriso dele, e ela viu que não, que ela não ia mais conseguir se separar daquele homem. E que se ela se separasse, ela iria sofrer muito. E foi então que ela teve uma ideia. Ela que tinha servido à morte durante tantos e tantos anos, ela pensou, quem sabe, depois de tantos anos de serviço, a morte não me dá um presente. Quem sabe? E então, ela subiu na pedra mais alta e chamou, morte, morte, por favor, vem até aqui. E ela veio, com a sua roupa negra, um capuz sobre o rosto. E ela disse, o que queres? Morte. Eu te servi durante todos esses anos. E agora? O meu coração se afeiçoou a esse moço, eu não vou conseguir ficar sem ele. Por favor, traz ele de volta à vida. Para ele ficar do meu lado, para sempre. A morte gostou da ousadia daquela moça. E ela falou, mas ele já está morto. Você tem certeza do que está me pedindo? Você vai alterar a ordem natural das coisas? Eu tenho. Olha, eu tenho. Se eu não conseguir ter esse moço, eu não vou mais conseguir viver. A minha vida não vai ter mais graça. Até então, eu sabia o que era solidão nessa ilha, mas agora que eu sei o que é o amor, não. Eu não vou conseguir viver sem ele, por favor, morte. Como eu faço para trazê-lo de volta à vida? A morte gostou daquela ousadia. E falou... Faz o seguinte, então. Quando a lua estiver cheia hoje à noite, coloque esse rapaz com a cabeça voltada para o mar. Assim que as ondas tocarem os seus cabelos, ele vai voltar à vida. Mas você tem certeza que você quer isso? Tenho sim. A morte foi embora. E então, ela esperou a noite, aquela lua linda no céu, pegou o rapaz, colocou a cabeça dele para as ondas, e assim que o mar tocou os seus cabelos, o rapaz abriu os olhos e voltou à vida. Ai, ela ficou feliz. Ele sentou, olhou para ela, não estava entendendo bem o que estava acontecendo, e ela olhava para ele e ela pensava, questão de tempo, questão de tempo. Logo ele vai se apaixonar por mim, seremos felizes, ai, eu não vou mais ficar sozinha nessa ilha, só com a minha irmã. Só que, vocês sabem, Maria Lúcia Nunes, Elisângela, Andréia, Tiago, Sônia, que amor a gente não força, amor a gente não compra, amor não tem como, é uma coisa que acontece. E o rapaz não se afeiçoou a Lâmia, mas ao contrário, quando ele colocou os olhos em Lisíope, a outra irmã, ele ficou completamente apaixonado por ela. E Lâmia olhava aquilo e ela não acreditava, mas como assim? Você voltou à vida por minha causa e agora você gosta da minha irmã? E ela tentava sorrir para ele, mas ele sorria para a irmã. Ela tentava conversar com ele, mas ele só queria conversar com a irmã. Ela sentava ao lado dele e logo ele já levantava e ia para o lado da irmã. E ela via o jeito que ele olhava para Lisíope e o coração dela sangrava.
E aquilo começou a tomar conta do coração dela. E ela pensava, bem que a morte me avisou. Bem que a morte me avisou. O que eu vou fazer? Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ver esses dois juntos. E a tristeza foi virando raiva. Foi virando inveja. Foi virando ódio. E ela começou a olhar para a irmã que tantos anos foi sua única companhia, a sua única amizade. Ela já não conseguia. Ela olhava para a irmã com raiva. E ela pensava, se ela não existisse, era comigo que ele ia ficar. Não ia ter mulher nessa ilha, ele ia se apaixonar por mim, mas desde que ele encontrou ela, não consegue mais parar de pensar. Eu preciso fazer alguma coisa. E ela ficou pensando, até que ela teve uma ideia. Subiu de novo, no alto da montanha, e chamou: morte, morte, venha me ajudar. E a morte veio, sorrateira, com as suas roupas negras, seu capuz, olhou para ela e disse, arrependida, Lânia: não, ainda não. Por favor, eu vou te pedir só mais um favor e eu prometo que nunca mais eu te peço nada. O que você quer me pedir agora? Eu quero, eu desejo, eu preciso que você leve a minha irmã. Sem a minha irmã, ele vai ser meu. Ele vai me amar. O que eu faço? A morte olhou. E ela gostou da ousadia, mas ela disse, você tem certeza que é isso que você quer? Tenho. Tenho sim. Se a minha irmã morrer, eu fico com ele. O que eu tenho que fazer? E a morte disse, faça o seguinte então. Hoje, quando a luz estiver cheia, faça a cama da sua irmã em frente ao mar. E assim que as ondas tocarem os seus pés, eu a levarei para sempre. Mas você tem certeza que quer fazer isso? Quando ela for embora, nunca mais ela vai voltar. Quero. É tudo que eu mais quero. É tudo que eu mais preciso. E então, a morte deu um sorrisinho e foi. Lâmia, mais que prontamente, fez a cama da irmã em frente ao mar. Colocou lençóis de sedas, flores, um copo d'água, preparou tudo e quando a noite chegou, foi até a irmã. Acariciou seus cabelos dourados e disse, querida irmã, está uma lua tão linda que fez a sua cama em frente ao mar. Venha, eu quero te mostrar. E então Lisíope viu aquela cama tão linda, ficou feliz e disse, irmã, obrigada. Muito obrigada pela sua gentileza. Vou me deitar aqui e aproveitar a brisa e a lua. Isso. Aproveite. Aproveite mesmo. Como nunca aproveitou nada. Então Lisíope se deitou no lençol de seda. Se cobriu com outro lençol. Ficou ali sentindo o cheiro das flores, aquela brisa do mar. E ela começou a pensar no seu amado, que estava dormindo lá numa caverna. Lâmia rapidamente subiu num coqueiro que estava ali perto e falou, eu quero assistir, eu quero ver. Quando as ondas a levarem, eu vou estar livre e vou lá na caverna encontrar o meu amado. Só que aquela brisa do mar, aquele cheiro, Lâmia em cima da árvore, foi o tempo passando. E ela acabou adormecendo, lá no coqueiro. E enquanto a noite é alta, lá na caverna, o rapaz acordou, tendo um sonho lindo com a sua amada. E começou a bater uma saudade no peito dele. Ele falou, eu tenho que vê-la. Preciso ver Lisíope agora. E ele saiu da caverna correndo. E encontrou a amada, em frente ao mar adormecida.
E ele então, bem silenciosamente, deitou ao lado dela e com muito cuidado entrelaçou a sua mão e apertou. E ali ele dormiu, ao lado da sua amada. No outro dia, assim que os primeiros raios de sol surgiram, Lame acordou, lá no coqueiro. E ela abriu os olhos, olhou para o lugar onde ela tinha feito a cama da irmã e não tinha mais nada. E ela olhou lá longe o lençol, lá no meio do mar. E ela sorriu, iria se enfeitar, se perfumar e encontrar o amado na caverna. Mas assim que ela desceu e passou em frente à cama, ela viu a marca de 2 corpos na areia, deitados, um ao lado do outro, com as mãos entrelaçadas. E então Lame entendeu. Entendeu que a morte havia levado os dois, porque eles tinham um amor que nem a própria morte podia separar. E para o resto da vida, Lame teve que passar os seus dias na solidão da ilha e esperando, quem sabe, a misericórdia da morte para ir buscá-lo e tirá-lo daquela vida de solidão, de arrependimento, de perdas e saudades. Entrou por uma porta, saiu pela outra, com muita saudade. E quem quiser que conte outra. Gente, essa história se chama Onde os Oceanos se Encontram, da minha linda, maravilhosa Marina Colasanti, tirada desse livro aqui. Mais de 100 histórias maravilhosas, editora global. E fala sobre essas 2 irmãs que se amavam muito. Até que Lame deixa a raiva tomar o coração dela e faz um trato com a morte. E ela leva a sua irmã, só que junto da irmã vai também o seu amado. E ela tem que passar o resto da sua vida na solidão, na tristeza e no arrependimento. Essa história, gente, ela nos fala de Thiago, obrigada, Adriana, obrigada, Juliana, Thaís, bem-vinda, Maria Lúcia, obrigada. Essa história, ela fala dessa saudade e também desse arrependimento que muitas vezes a morte nos traz. Quantos de nós às vezes diz, mas se eu soubesse que aquela pessoa ia morrer, eu não teria me comportado assim, eu não teria feito desse jeito, eu teria feito de outro jeito. Mas a morte, eles não voltam, não é verdade? Um dia, quem sabe, nos encontraremos. Mas a gente precisa pegar essas coisas e aprender com elas, não é? Senão a gente vai passar o resto da vida no arrependimento, no remorso, como a Lânia da nossa história, de Marina Colasanti. E eu super indico, gente, esse livro aqui da Marina Colasanti. Tem várias histórias aqui que tem sim temática sobre morte. É um livro super indicado para a gente trabalhar com adolescentes, com adultos, com idosos. Tem várias histórias lindas e muitas delas ela fala sobre morte nessas histórias, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa primeira história. A segunda história é uma história infantil, que eu vou contar e cantar junto com vocês, tá certo? Essa história, gente, a primeira vez que eu ouvi essa história, Rosana, um beijo, Fabiola, um beijo. Gente, quem estiver aí, vai escrevendo aí pra eu ver vocês, tá bom? Cláudia Torres, Claudinha, beijo, seja bem-vinda. Essa história, gente, a primeira vez que eu vi essa história foi no encontro que nós fizemos na Baixada Santista, num parque. E uma das contadoras que lá estavam, ela contou uma versão dessa história. Eu fiquei apaixonada, né? Por gostar dos contos de terror, por gostar dos contos sobre morte. Fiquei apaixonada por essa história. E eu pesquisei algumas coisas e eu não lembrava muito bem. E acabou que eu fiz uma versão minha dessa história, né? E as crianças, elas gostam muito, os adultos gostam muito. E eu vou convidar quem tá aí para cantar comigo. Cantar e contar a história. A triste história de Raimundo.
Você conhece o Raimundo? Não conhece, não? Não? Então deixa que eu te conto. Essa história do Raimundo, gente, é muito bacana porque tem várias palavras, não é? Que depois dá pra gente trabalhar com as crianças e que elas não sabem o que significam, né? Principalmente quando a gente fala de necrotério, defunto, muitas ainda têm dúvidas e a gente pode trabalhar com esses temas com as crianças de uma forma bem divertida. Aproveita que o Halloween está chegando, o Dia de los Muertos, e vamos lá. E depois, quem quiser, gente, eu vou disponibilizar todos esses contos lá no meu canal, Félix para Sempre, aqui no Facebook, tá? E lá tem uma versão saída do forno da história do Raimundo. Então vamos lá? Você conhece o Raimundo? Então deixa aqui, eu te conto. Era uma vez um menininho bem pequenininho chamado Raimundo. E o Raimundo, desde que ele nasceu, tinha alguma coisa errada. Quando o Raimundo era bem bebê, e ele queria falar mamãe, saía papai. Quando ele queria falar papai, saía mamãe. Gente, quando o Raimundo foi para a escola, ai Raimundo, lá na escola, 2 mais 2 para o Raimundo eram 5. 5 mais 5 eram 12. E não é que ele não sabia, é que chegava na hora, ele se atrapalhava muito e ele não tinha muita vontade também. Eu vou confessar para vocês. Na adolescência, chegou aquela fase que os rapazes começam, né, a se interessar pelas mocinhas, rapazes. Só que ninguém queria namorar o Raimundo. Ele ia pra festa e acabava só segurando os copos. Ficava lá, ninguém queria dançar com o Raimundo. E quando ia dançar, ele pisava no pé da moça e ela não queria mais. Continuou crescendo. Raimundo chegou na idade de arrumar emprego. Ei, que beleza! Pro Raimundo, não. Raimundo foi arrumar um emprego de garçom. No primeiro dia, ele derrubou 3 bandejas nos clientes. Raimundo foi trabalhar de jardineiro. Tudo que ele plantava morria. Raimundo foi trabalhar de cabeleireiro. Gente, as clientes saíram quase carecas do salão. Tudo que o Raimundo fazia dava errado. Ele não parava em emprego nenhum e os pais falavam: o que a gente vai fazer da vida com esse menino? Nada dá certo, coitado. Quando que é que ele vai se encontrar? E foi então que Raimundo abriu um jornal. Essa história é antiga, gente. É do tempo que as pessoas procuravam emprego no jornal. E ele viu um anúncio. E ele falou: quem sabe essa aqui eu consigo. E Raimundo foi lá. E ele conseguiu a vaga. Porque era um emprego que quase ninguém queria. Muita gente tem medo. Muita gente não gosta disso, não. Coveiro. Você sabe o que faz um coveiro? Ele faz buracos onde os caixões são enterrados. E Raimundo virou um coveiro. Só que nem lá dava certo, gente. Porque, como eu falei, o Raimundo era muito preguiçoso. Preguiçoso. E as pessoas ficavam: Raimundo, levanta dessa poltrona, chegou mais um defunto, Raimundo. Vem fazer um buraco fundo e nada. Raimundo nem se mexia. Só que, gente, pra piorar a história mesmo, pra acabar com tudo, um dia Raimundo acordou meio doente, sentindo umas coisas esquisitas e Raimundo morreu. Morreu. E vocês acham que acabou para o Raimundo? Agora a diversão só está começando. Comigo aí. Narararararararara, narararararararara, nararararararara, nararararararara. Era um coveiro com cara de defunto. Era um coveiro chamado Raimundo. Nararararararara, nararararararara. E num feio dia Raimundo adoeceu. E num feio dia Raimundo morreu. Todas as caveiras foram receber, batiam ossos e gritavam pra valer: Raimundo,
Raimundo, bem-vindo ao nosso mundo. Raimundo, Raimundo, vem pro buraco fundo. E no buraco fundo, lá do cemitério, que muita gente acha que é o fim de tudo, para o Raimundo estava apenas começando. Comigo aí, gente. E no cemitério Raimundo se enturmou. Pela sua vizinha ele se apaixonou. Era uma caveira alta, desdentada, e pelo tal Raimundo ficou louca, apaixonada. Raimundo, Raimundo, seu olhar é profundo. Raimundo, Raimundo, vem fundo, vem Raimundo. E no cemitério um casamento aconteceu. Raimundo, a caveira, muita gente que morreu. Todas as caveiras foram convidadas, batiam ossos e gritavam alucinadas. Raimundo, Raimundo, seja muito feliz. Raimundo, Raimundo, viva o que sempre quis. Narararararararara, narararararararara, E Dona Caveira, que era uma gracinha, com o tal Raimundo teve várias caveirinhas. E as caveirinhas correm pelo cemitério e de vez em quando brincam lá no necrotério. Tumbalacatumba, elas cantam todo dia, sempre animadas na animada cantoria. Nararararara, 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 nararararara. Raimundo e a caveira dormem no mesmo caixão, e quando um olha pro outro acelera o coração. Sempre de mãos dadas visitam os defuntos, são muito populares e conhecem todo mundo. E assim viveu Raimundo, não foi feliz na terra, foi feliz no outro mundo. E assim viveu Raimundo, não foi feliz na terra, foi feliz no outro mundo. E assim viveu Raimundo, não foi feliz na terra, foi feliz no outro mundo. A triste história de Raimundo. Ah! Gente do céu, esse Raimundo, hein? Muito bem. Aí, a pedidos, Raimundo completo para vocês. Gente, essa história do Raimundo, a gente pode fazer essa história de vários jeitos, não é verdade? A gente pode cantar com as crianças em roda, a gente pode fazer uma cantoria com a criançada, cantando Raimundo, brincando com isso, não é? De uma forma leve, de uma forma divertida, que é como a gente tem que trabalhar a morte, principalmente com as crianças. Aproveitando, eu tenho alguns livros aqui que eu vou deixar de indicação. Gostaram do Raimundo? Camila, beijo. Gente, eu vou indicar aqui esse livro. Só um minutinho. Ana Maria Machado. É um livro muito especial para você, ó. Esse livro é perfeito, gente. Aí que tá chegando, ó, Halloween, Dia de los Muertos, Dia de Finados, para você trabalhar essa questão de morte com as crianças, tá certo? Super indicado, uma história mexicana, muito divertida, porque essa avó fica enrolando o Senhor Esqueleto. Então é um livro lindo, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha que livro lindo, colorido, alegre. Olha só, também dá muita fome porque tem muita comida neste livro. Lindo, lindo, lindo. Olha só. E um livro assim, gente, super leve. As crianças dão muita risada, mas o olho brilha no final da história, que eu não vou contar o que vai acontecer. Então, quem quiser conhecer, ó, só um minutinho, Ana Maria Machado. Não vai dar medo nenhum em ninguém. Todo mundo dá muita risada desse esqueleto. Quem tem dificuldade de trabalhar esses temas, não é? Principalmente quem é professora, e às vezes a gente encontra algumas dificuldades dentro das escolas para trabalhar essa questão de morte, essa questão do outro lado. Esse livro aqui é um livro fácil para isso, porque é um livro divertido,
deixa implícito o que vai acontecer com essa avó, mas nos dá uma esperança. Mas fala a verdade, que eu acho muito importante a gente falar para as crianças que sim, pessoas morrem, os animais morrem, e isso é o curso natural da vida. Então esse livro, gente, é perfeito para isso. Outro que eu tenho aqui, O Urso e o Gato Montes. É um livro lindo, muito lindo. Eu tava relendo ele ontem. E ele é um livro muito especial porque ele fala muito desse luto, de quando você perde um amigo, que esse urso ele perde o melhor amigo dele. E ele sofre muito, muito, muito com isso. E a história ensina que ele nunca mais vai ter um amigo como que ele perdeu. Mas ele pode sim ter outros amigos. Então a história fala sobre isso. É um livro lindo, 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 muito sensível. As ilustrações são lindas aqui. Eu acho super indicado. Criança que perdeu animal de estimação, criança que perdeu amigos, né? Porque existe sim, tem gente que acha que tá super longe da gente, mas não. Na escola da minha filha, uma criança faleceu. E aí, como é que a gente trabalha essa questão com as crianças? Então esse livro aqui ele é lindo, é uma obra de arte, tanto as ilustrações como a história, e é super indicado, tá certo? Também de forma leve, não é aquela coisa pesada, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, é que eu não estou com eles aqui. Eu tenho alguns livros bem antigos, né? Até de antes de eu nascer, que retratavam morte para crianças. Gente, era uma coisa bem pesada o jeito que eles passavam. Eu tenho um livro até que tem a ilustração, assim, eles fizeram a ilustração da mãe no caixão. Gente, é uma coisa muito pesada, o modo que eles retratavam a morte antigamente. Então, realmente, era uma coisa mais pesada. Mas, felizmente, né, hoje em dia a gente tem muita coisa. Paulo Ricardo, beijo. Juliana, beijo. Benício, beijo. Beijo pra vocês. Deixa eu ver mais um outro. Esse aqui é para os adolescentes, tá? E para os adultos. É um livro de contos indianos, A Princesa que Enganou a Morte. Dona Andréa Souza conta essa história maravilhosamente bem. Tanto que era uma das histórias que eu iria contar hoje. Mas eu falei, gente, ela conta... Sabe quando o contador conta com tanta propriedade a história? É tão dela aquela história que eu falei, não vou contar, não vou me atrever. Mas essa história é linda, sobre uma princesa indiana que ela se casa com um rapaz e ela sabe que ele tem 1 ano de vida. Que a morte vai vir buscá-lo, né? O deus da morte hindu vai vir buscá-lo. E ela sabe disso, e mesmo assim ela aceita casar com ele. Só que, quando ele aparecer, o que será que ela vai fazer? Quer saber? Leia um livro, A Princesa que Enganou a Morte, contos indianos. Os hindus, eles falam muito, não é? Sobre morte. Vou indicar mais um. A História de uma Folha Léo Buscaglia. Esse aqui, gente, eu gosto muito de trabalhar esse livro com adultos, idosos e pacientes terminais, tá certo? Porque ele fala muito do ciclo da vida, o que é a vida, o sentido da vida, o propósito da vida. Ele é lindo, 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 lindo. Só que eu sempre falo, para você trabalhar esse livro, você tem que estar muito disposta, muito centrada, porque é um livro muito profundo, muito forte e é difícil, mas vale muito a pena. Tá certo? Deixa eu ler a Darlene aqui. Como educadora, você não acha que esses livros mais pesados antigos, feitos para as crianças, tinham a vontade de fazê-los amadurecer mais cedo? Acho as crianças de hoje tão imaturas. Desculpa invadir a live com perguntas. Gente, pode perguntar, viu? Quem tiver alguma pergunta aí pode colocar. Fiquem à vontade. Então, Darlene, eu penso assim, nesse caso, esse livro era um livro para crianças bem pequenas. As ilustrações eram muito pesadas. Era uma coisa assim, era a mãe no caixão e nesse livro é o que dá a entender que a mãe tinha um câncer de mama e tem uma parte do livro que mostra ela sem um seio e assim, era um livro indicado para crianças muito pequenas. Eu, adulta, quando eu vi aquilo eu não me senti confortável, né? Vamos dizer que a arte é a mentira que nos fala verdades. Até arrepia quando eu falo isso. Então, eu acho muito mais fácil eu mostrar a morte através do livro
vai, de esse aqui, por exemplo, que fala da morte de uma forma simbólica, o Senhor Esqueleto, que fala da morte de uma forma simbólica, ou até mesmo a história de uma folha, que representa a vida como uma árvore, do que eu mostrar coisa tão nua e crua. Entende? A arte, ela permite que a gente fale mentiras que são verdades, de uma forma bonita. Então é muito mais fácil, né? Sim, as crianças, Darlene, hoje em dia elas estão muito frágeis. Por quê? Porque as pessoas blindam demais, né? Eu sou uma criança que eu ia em velório, quando alguém morria, minha mãe falava, você quer ir? Vamos, né? Eu sempre falei a verdade aqui em casa para minha filha sobre morte. Então, é isso que falta, o diálogo, a gente conversar sobre o que está acontecendo. Mas é porque eu não tenho esses livros aqui, eu adoraria mostrá-los. Mas vocês iam ver do que eu estou falando, tá certo? Bom, Cris Silva, bom dia. Deixa eu ver o horário, gente, porque a pessoa que fala muito, né? Que isso, já? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí. E eu vou deixar de dica já. Quem não assistiu o Workshow, a arte de falar sobre morte através de histórias e brincadeiras, está lá no meu canal, Félix para Sempre no YouTube. Está completo, 1h15 de workshop. Falo vários livros, ensino várias brincadeiras, falo sobre as etapas do luto. É muito interessante, principalmente para quem é educador. Colocar em HTPC, HTPI para vocês assistirem, tá certo? E quem quiser me chamar ao vivo para fazer alguma coisa, estou aqui. Bom, pra gente contar, né, a minha última história do dia, façam eu vou de mito grego. Para quem gosta de mitologia, gente, mitologia é maravilhoso para falar sobre morte. Todas as mitologias, elas falam sobre morte. Eu mostrei ali o livro indiano. A gente tem morte em mitologia nórdica, que eu tenho estudado muito, mitologia japonesa, mitologia judaica e mitologia grega. E tem um mito grego muito especial para mim, que eu acho que muita gente já ouviu falar, mas nunca talvez... Nossa, mas o que acontece mesmo nessa história? E o nome do mito é Orfeu e Eurídice. Orfeu, que desafiou a própria morte para buscar sua amada Eurídice. Então eu vou contar esse mito para vocês, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, vai escrevendo aí, que quando eu terminar o mito, eu respondo as perguntas, tá certo? Vamos lá então. 1, 2, 3 e já! O mito vai chegar. Orfeu, desde que nasceu, as pessoas viam que ele era diferente. Ele tinha um dom, a música. O próprio deus Apolo entregou para ele uma lira. E sem nunca ter tido aula nenhuma, foi ele tocar um instrumento. E saíam melodias maravilhosas que encantavam até os deuses do Olimpo. Conforme Orfeu foi crescendo, suas habilidades foram aumentando e ele criava melodias, canções e tudo parava para ouvi-lo. As pessoas que trabalhavam deixavam o serviço para ficar ouvindo aquele som maravilhoso. Os animais se aproximavam de Orfeu para ouvir a canção também. Os leões selvagens viravam gatos mansos e até serpentes se enroscavam nos seus calcanhares para ouvir aquela música tão linda que parecia vinda dos céus. Os deuses lá de cima ficavam todos encantados. As ninfas, todos queriam ouvir Orfeu. Orfeu passou por muitas aventuras, sim. E depois, quando ele voltou, ele encontrou uma jovem chamada Eurídice. Eurídice morava na floresta. Era uma jovem bonita, doce, encantadora. E ela também amava as músicas de Orfeu. Só que uma coisa estranha acontece quando a gente ama. Parece que do lado da pessoa tudo fica mais bonito, né? Você costura melhor, você canta melhor, você conta história melhor, você faz tudo melhor. E com Orfeu não era diferente. Quando Eurídice estava do seu lado, parecia que as músicas ficavam mais lindas, como se isso fosse possível. E os dois cantavam juntos, e os animais olhavam, as pessoas olhavam, os deuses contemplavam. E Orfeu pediu Eurídice em casamento.
E ela aceitou. E no dia do casamento o templo estava cheio. Só que começou um vento e as tochas que ficavam acesas começaram a crepitar fumaça, fumaça, e começou a arder os olhos dos convidados. E todos começaram a derramar lágrimas. E os gregos diziam que se uma pessoa derramasse lágrimas em casamento, queria dizer que uma coisa terrível iria acontecer. Uma coisa bem trágica. E aconteceu. Um dia em que Eurídice estava andando sozinha na floresta, uma serpente, vinda sabe-se lá Deus de onde, cravou as presas no seu calcanhar. E ela caiu morta. Na mesma hora. O Orfeu, que tocava sua lira, sentiu uma coisa estranha e parou de tocar na hora. E correu pela floresta e encontrou sua amada, já morta, sem vida. Orfeu se calou. Fizeram uns ritos funerários, mas ele não se conformava. Não. Ele não saía daquela fase da negação. Não, eu não posso ficar sem a minha amada Eurídice. Não, eu preciso tê-la de volta. A minha lira nunca mais será mais a mesma. A minha vida não será mais a mesma. Não, eu preciso ter Eurídice de volta. E as pessoas diziam para ele: Orfeu, você precisa respeitar a vontade dos deuses. Se ela se foi, acabou. Siga a sua vida. Arrume outra mulher. Não, nenhuma mulher é como ela. Não. Eu vou até o Hades, até o reino dos mortos, e vou trazer a minha amada de volta. Só que, gente, nenhuma pessoa viva podia ir até o reino dos mortos. Mas Orfeu nem quis saber. Andou durante dias e meses e encontrou a caverna para onde levava a pessoa até o reino dos mortos. Lá parado estava o barqueiro com um capuz que cobriu o rosto e falou: volte, Orfeu, você sabe que daqui você não passa. E do lado dele estava o cão Cérbero. Eu não sei se vocês conhecem. É um cão de 3 cabeças, enorme, assim, com presas enormes. Que cuida da entrada dos infernos, do Hades. E Orfeu olhou para o barqueiro, olhou para o cão Cérbero, e ele não teve medo. Ele só queria a sua amada de volta. E ele pegou a sua lira e começou a tocar. Tocar, uma canção de amor triste, uma canção sobre perdas, uma canção sobre saudades. E o barqueiro, o próprio Caronte barqueiro, tirou o capuz e ficou olhando para ele assim sem acreditar. E o próprio Cérbero, o cão de 3 cabeças, que todos morriam de medo, começou a uivar de tristeza acompanhando a canção. E Caronte ficou tão emocionado que falou: eu vou te levar. Sobe no barco. E Orfeu subiu. E enquanto ele navegava, ele ia tocando a sua lira. E todos os espíritos atormentados ali iam ficando em silêncio, ouvindo aquela música. Aquela música celestial, aquela música carregada de amor. Ah, amor forte, faz isso. Cheia de amor. E quando ele chegou na entrada, bem na entrada, onde ele desceria para encontrar o próprio Deus Hades e sua esposa Perséfone, ele tinha que descer uma escada muito longa, cheia de degraus, e quando ele chegou em frente a Hades olhou para ele, o Deus que cuidava do mundo dos mortos, e falou: o que você faz aqui? Nenhum humano pode vir aqui vivo. O que você está fazendo aqui? Como você entrou? E Orfeu disse: eu vim buscar a minha amada Eurídice, e daqui eu não saio sem ela, não. E Hades falou: meu querido, você bem sabe que nenhum vivo fica aqui, nenhum morto volta. Volte da onde você veio, agora. E Orfeu, olhando para o Deus Hades, o Deus que cuidava do mundo dos mortos, aquele lugar gelado, aquele lugar frio, aquele lugar sem vida, ele pegou a sua lira e começou a tocar uma música como ele nunca havia tocado. Uma música cheia de perdas, cheia de saudades, e ele tocava, e a música dizia:
Estarei vivo sonhando com a morte, estarei morto sonhando com a vida. No reino dos mortos não tenho lugar, não sei viver sem a minha querida. E Hades olhava, a rainha Perséfone olhava e ele continuava: no reino dos vivos não tenho lugar, no reino dos mortos é igual minha vida. Estarem morto sonhando com a vida, não sei viver sem a minha querida. E aquela música fez o próprio Deus Hades derrubar uma lágrima. E a rainha Perséfone, toda gelada, olhava, emocionada e sorria. E todas as paredes começaram a retumbar e fazer barulho. E Hades disse: você me convenceu. Com o seu amor você me convenceu, Orfeu. E de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, todos voltam para cá. Que venha Eurídice, que se apresente. Então, Eurídice apareceu. E quando ela olhou seu amado ali, ela não acreditava. E ela abriu um sorriso e falou: meu amado, você veio até aqui por mim. Você desafiou a própria morte por mim. E Orfeu disse: eu desafiaria qualquer coisa para te ter de volta ao meu lado. E Hades disse: pode levá-lo. Suba a escadaria, mas não olhe para trás. Não vire para olhar para Eurídice nenhuma vez. Porque se você fizer isso, nunca mais você a verá de novo. Orfeu, então, pegou a mão da amada, ia na frente, subindo as escadarias, e subindo, e na subida ele não falava com ela e nem olhava para trás. E ele foi subindo. E quando ele terminou a escadaria, já viu o barqueiro. E nessa hora ele, todo feliz, virou: minha amada, estamos livres. Só que Eurídice ainda estava com o pé no último degrau da escadaria. E ela olhou para ele e falou: Orfeu! E foi embora. Orfeu ficou ali parado. Se fechou uma porta e ele não conseguia mais entrar. O barqueiro o levou de volta. E Orfeu voltou à sua vida. E passava os dias na floresta, sentado numa pedra, tocando a sua lira e chorando pela ausência da sua amada, por ter sido tão precipitado e não ter esperado. E ele cantava e chorava: estarei vivo sonhando com a morte, estarei morto sonhando com a vida. No reino dos vivos não tenho lugar, não sei viver sem a minha querida. E enquanto ele tocava, um grupo de mulheres se aproximou. E eu esqueci de dizer para vocês que o Orfeu era bonito. Era muito bonito. E elas olharam e falaram: oi? Você está sozinho, não quer companhia? E o Orfeu continuou tocando a sua lira. E uma delas disse: mas como ousa não olhar para nós? Que isso? Como ousa nos rejeitar? Somos lindas, somos inteligentes, podemos te encher de amor. O que é isso? E o Orfeu continuou tocando. E eu não sei se vocês sabem, gente, uma mulher rejeitada é complicado. Imagina um grupo de mulheres rejeitadas. E elas, furiosas, pegaram as flechas e o arco e começaram a atirar flechas na direção de Orfeu. Só que a música dele bloqueava. E as flechas caíam, mas não o acertavam. E elas começaram a ficar com uma raiva. Quem é essa mulher que, mesmo morta, faz com que ele não olhe para nós? E elas começaram a gritar de raiva, gritar e se descabelar. E os gritos abafaram o som da música. E Orfeu, enquanto tocava, recebeu várias e várias flechas. E ele caiu de um lado e sua lira do outro. E essas mulheres, elas eram tão cruéis que elas ficaram com tanta raiva e despedaçaram o corpo de Orfeu, assim como quebraram a sua lira e jogaram no rio.
O deus Apolo, quando viu isso, resgatou a lira e colocou lá no céu. E até hoje, nós temos essa constelação lá e podemos vê-la. Já Orfeu, a gente não precisa ficar triste por ele, não. Porque finalmente ele pôde ir para o Hades, o mundo dos mortos, e encontrar a sua amada Eurídice. Porque Orfeu e Eurídice é desses amores que nem mesmo a própria morte consegue separar. Estarei vivo sonhando com a morte. Estarei morto sonhando com a vida. No reino dos mortos agora tenho lugar. E vou viver para sempre com a minha Eurídice querida. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Um Félix para sempre. E quem quiser que conte outra. Gente, essa história é um mito lindo. Orfeu e Eurídice. A história de Orfeu que desafiou a própria morte, o próprio deus Hades, para resgatar sua amada Eurídice. Não conseguiu, mas os dois estão juntos para sempre. Ai, que história bonita! Ai, gente, amo essa história, amo mitologia. Eu tirei aqui, ó, desse livro Mitos Gregos, recontados por Eric Kimmel. Super indicado esse livro para você que quer começar a trabalhar mitologia com as crianças, porque os mitos aqui, eles são escritos de uma forma mais fácil de entender, tá certo? Olha só, aqui Orfeu com a sua lira, que lindo! E viva o amor! Aqui Eurídice e Orfeu. Olha só, olha o barqueiro, gente, se não dá medo desse barqueiro. Ui! Não tem a foto do Cérbero aqui. Aqui, olha só, gente. A música dele conseguiu com que o próprio deus Hades e sua esposa Perséfone ficassem comovidos. Lindo, né? Muito lindo. Só que aqui, ó, conseguem ver? Quando ele tava bem no finzinho, faltava um degrau para Eurídice subir, ele se virou e perdeu a sua amada. E aí esse grupo de mulheres aqui o ataca com as suas flechas. Mulheres que estavam sendo rejeitadas, ficaram enlouquecidas. Só que, como diz aqui, ó, Orfeu se foi, mas não devemos chorar por ele. Sua alma desceu ao mundo dos mortos e foi se juntar a sua amada Eurídice. Agora os dois estão juntos, para sempre. Ai, que linda essa história. Um mito lindo pra gente trabalhar sobre morte com crianças e adolescentes, não é? Deixa eu ver que horas são. Ah, nossa, pontual, meio-dia. Gente, essas são as histórias que eu trouxe pra vocês hoje. Vou dar mais uma dica de livro aí antes de ir embora. Contos de Morte Morrida. Eu fiz um espetáculo com essas histórias há alguns anos atrás, junto com a Raquel Magda, inclusive, que é uma outra contadora de histórias. E nós contávamos várias histórias aqui desse livro. É muito bacana também, super indicado para trabalhar sobre morte, não é? Com crianças, com adolescentes e com adultos também. Só que hoje eu quis trazer histórias novas para vocês, não é? A história Onde os Oceanos se Encontram, da Marina Colasanti, o mito de Orfeu e Eurídice, mitologia grega, e a triste história, ou não, de Raimundo Coveiro, adaptada por mim. Eu gostaria muito de agradecer ao convite, dizer para vocês, quem puder, se inscreve no meu canal, Félix para sempre. Assistam ao Workshow, para vocês saberem um pouco mais sobre essa questão de falar de morte com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos, tá certo? Ela tem completo. Só, por favor, como eu sempre digo, quando pegarem alguma coisa, só citem, não é? Ah, foi a Tatiana Félix que passou, é assim, né? Porque é importante. Porque é a assinatura do artista, né? Que a gente gosta de que as pessoas falem, olha, essa história, essa versão é da pessoa, eu peguei essa dica com a Tati, tá certo? Que é bom pra gente, nos ajuda enquanto artistas. Queria agradecer muito a todo o pessoal do Centro Cultural Santo Amaro. Amo vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer minha Toinha.
Andréa Souza, muito obrigada, minha amada, minha mestra. Agradecer a Luísa, que me deu uma super ajuda, tá certo, Luísa? Muito obrigada. Agradecer o pessoal do Pinolé, tá certo? Agradecer a Rívica pelas dicas, porque eu sempre falo, Rívica, escuta isso aqui. Beijo, Júnior, muito obrigada também. A todos que prestigiaram a live. E vou terminar lendo aqui um pedacinho do livro A História de uma Folha. Por que estamos aqui? Por que viemos para cá? Se nós vamos morrer. Viemos pelo sol e pela lua, pelos tempos felizes que passamos juntos, como esse de hoje, pela sombra, pelos velhinhos, pelas crianças, pelos nossos amigos, pelas cores, para chorar, amar, sorrir, para fazer conexões. Não é razão suficiente? E então, a folha ficou sozinha, a única, sozinha no galho. E então, ela se foi. Não doeu. Ela fechou os olhos e adormeceu. E nesse sono ela não sabia que outras estações viriam e que ela iria alimentar aquela árvore. E ali a vida ia continuar. Um novo começo. Porque, como eu sempre digo, quando falamos de morte, falamos de vida. Vida é o que temos para agora e temos que aproveitar bastante. Cada um dentro daquilo que acredita também. Agradeça sempre, seja grato à vida, seja grato às pessoas que fazem parte da sua vida. Um muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo, tá certo? Muito obrigada. E como eu digo, não teremos outro momento assim. Esse aqui não vai se repetir, não mais. Mas teremos outros. Como eu digo, a morte é a certeza, mas o que nós temos é a vida. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. E a gente se vê no mundo das histórias. Um Félix para sempre. E amanhã, ó, dia 21/10, às 11, teremos No Colo do Livro, com livros ao colo, no Face da Paula Quinot, projeto também do Centro Cultural Santo Amaro, sempre por aqui. Beijo, gente. Félix para sempre. Quem tiver pergunta, pode me mandar depois, tá certo? Beijo, beijo, beijo.